Raimundo Moraes, 6h20, Raimundo. 6h20, Narciso Machado, ouvinte do Jornal da PAN, de volta aqui no Batente, no momento que chove aqui em Areia Branca, região do agreste do estado. Estou na Rua África, que foi o cenário desse fato triste que tem chamado muita atenção de todo o estado. Quando uma criança foi vítima de uma arma de fogo. Um homem de 28 anos acabou disparando e acertando a região da cabeça da criança. Ela completaria, Narciso Machado, 2 anos de idade amanhã, dia 26 de junho, ou seja, 1 ano e 11 meses. Fato muito lamentável, muito triste. Algumas pessoas conhecidas já... O aniversário dela seria amanhã, Raimundo? É isso que você conseguiu apurar já aí? Exatamente. Nossa. Amanhã completaria 2 anos de idade, Narciso Machado. Esse fato ocorreu durante a manhã, início de manhã de ontem, dia 24. Eles estavam na casa da avó, celebrando os festejos juninos. Eu ouvi rapidamente a avó materna. A informação é que a própria criança, são 2 filhas, né, desse casal, que é o Sandro e a Valéria. Ela tinha pedido para vir para casa. E aí conversaram com o cidadão, né, o Alex, de 28 anos de idade, pediu passagem. E foi feito, né? As imagens mostram, inclusive, no momento que ele acaba disparando, aqui mesmo na Rua África, bem próximo da residência onde eles residem. O Enilson Fittipaldi vem comigo, porque eu vou tentar conversar com o pai da criança, o Sandro, que vai conversar com nossa equipe aqui agora na Raimundo programação. Moraes, nesse momento, na cidade de Areia Branca, acompanhando o velório da criança que foi assassinada com um tiro de arma de fogo. Um cidadão, por uma suposta briga de trânsito, acabou cometendo este absurdo. As imagens postadas na página do Gordinho do Povo mostram o momento em que o cidadão, ele põe o corpo para fora do veículo e atira e faz um disparo. Este vídeo está circulando, inclusive, agora no nosso YouTube. É possível ver o momento em que ele põe o corpo para fora da caminhonete e faz o disparo. Quem publicou esta informação e este vídeo foi a página do Gordinho do Povo. Aqui a gente dá crédito a todo mundo, né? Postou, a gente dá crédito, porque é o que o jornalismo de responsabilidade nos obriga a fazer. Raimundo Moraes, direto de Areia Branca, 6h23, Raimundo. 6h23, Narciso, o pai nesse momento está ali ao lado do caixão, né, da criança. Ele disse que não vai falar agora. Ele tinha combinado com a gente, eu vou aguardar um pouco. Está um momento realmente triste ao lado ali da companheira. Mas eu vou falar aqui com o José, que é a avó da criança, que vai conversar com a gente aqui no Jornal da PAN. Realmente a nossa solidariedade, José, a nossa força. Eu queria que o senhor pudesse relatar, né, esse momento. É difícil, de tristeza. Mas como foi receber essa informação? Bom dia. Rapaz, uma informação dessa é pra gente ficar nos dias caídos que nós ficamos, né? Mas e a pessoa está deitada e recebeu uma notícia, uma barbaridade dessa, não é para ficar em tudo. Ficamos todo mundo doido e tem que vir para cá na carreira, exato, e essa aí. E a reportagem como se diz, né? A gente diz uma história e ele tem outra para dizer, né? Porque ele não vai dizer o que ele fez. O que foi passado pelo seu genro, José? O genro que estava dirigindo, evidentemente, o veículo. Aí ele tem dito que eu não estava mais ele estava em casa, ele percebe como é que ele conta, que eu não sei de nada, diz que ele não pode dizer o que eu não vi. Ele só estava em casa, quando eu escrevi, só foi a notícia. A notícia que eu tinha aqui, quando eu cheguei aqui, ele já estava no hospital com a menina, mas só que a menina foi a óbito, ficou no punho, e ele está aí. Então aí a justiça seja feita, né? As imagens mostram tranquilo, né? Seu genro passando com o carro no momento que esse cidadão acaba disparando. O Alex, de 28 anos, que está preso, ele afirma que deu um tiro meio que para assustar, para intimidar. Algo nesse sentido foi passado pela sua filha ou não? Não. Ele diz, a versão dele que ele vai dizer, né? Mas eu não posso dizer nada que eu não vi. Agora o meu genro, que ele vai falar, daqui a pouco ele vem conversar com você aqui. Ele vai fazer o que ele
que ele era quem estava com o carro. Eu vim para casa, as imagens estão feitas. Aí você conversa com ele, que ele vai contar, que eu não posso falar nada, que ele está. Agradeço, José, a sua participação, sua colaboração aqui na programação. Eu visualizo aqui, o pai está ali ao lado da criança, né, ao lado da sua esposa. Ele pediu para aguardar um pouco. Vamos aguardar um pouco aqui para ver se ele vai conversar com a gente. Então, daqui a pouco eu volto aqui de Areia Branca, nessa manhã chuvosa, aqui na região do Agreste, viu, Narciso? Perfeito, meu caro Raimundo Moraes, direto de Areia Branca, conversando com os familiares da vítima, desta criança de 1 ano e 11 meses. Amanhã completaria 2 anos de idade e perdeu a vida neste fato que chocou a todo o estado de Sergipe. Aqui a gente faz o jornalismo completo, nós já estamos com o advogado de defesa do suposto autor deste tiro. E aí eu repito, né? No jornalismo, a gente sempre precisa utilizar o tempo verbal correto, sob pena de burlarmos as regras. Às vezes eu sei que do outro lado, o leitor e o ouvinte, mesmo com aquela imagem colocada, ele fica incomodado quando a gente coloca o fato numa suposição. Ah, mas o fato é real. O fato é real, mas a gente só pode chamá-lo de autor quando houver uma confirmação oficial de uma autoridade policial de que efetivamente foi aquela cena que a gente está vendo ali na rede social, aquela imagem que efetivamente causou a morte da criança. Os fatos são assim, extremamente esclarecedores por si, mas a gente precisa cumprir o rito normal. Eu peço que aí do outro lado você possa nos compreender. Nós estamos com o Dr. Joseph Barreto, que é o advogado do autor deste disparo. Dr. Joseph, bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia, Sociedade Sergipana, FFM, mais uma vez aí, obrigado pelo espaço, né, para que a gente possa falar, esclarecer, né, e garantir também que o outro se defenda, né, é muito prematuro ainda, Narciso, falar sobre o mérito, né, da causa. Hoje tem audiência de custódia, algumas coisas ainda para serem discutidas nessa situação. Primeiro aqui eu quero deixar a minha solidariedade, né, do fundo do meu coração, né, eu tenho a minha parte humana e tenho a minha parte profissional, para a perda dessa família de uma forma tão trágica, né, por conta de uma questão envolvendo trânsito, né, e a gente acaba envolvendo o nosso sentimento também, pessoal. Eu não posso me envolver emocionalmente com a causa, mas a gente não pode deixar registrado. Então eu deixo aqui meus verdadeiros sentimentos para a família, que Deus e a espiritualidade possa confortar o coração dessas pessoas nesse momento. Mas, felizmente, infelizmente, eu tenho que cumprir o meu papel, né, como advogado, né, o papel que a lei me confere esse poder, esse direito, essa prerrogativa, e eu irei defender Alex, sim, na medida da sua culpabilidade, dentro dos limites legais. Irei fazer a audiência de custódia hoje à tarde, né, eu não posso adiantar muita coisa. Seu cliente, ele assume o disparo, assume que é ele ali naquela imagem fazendo aquele disparo? Veja, Narciso, ele assume o depoimento. Eu não acompanhei esse depoimento na delegacia. Certo? Eu cheguei, o procedimento já tinha sido realizado. Eu conversei muito pouco com ele, porque ele estava muito abalado, muito nervoso na cela, ele estava sozinho. Ele não conseguia verbalizar, e aí eu comuniquei à família que a gente não tive como ter um contato mais aprofundado com ele. E quando eu cheguei lá já estava tudo pronto, né? O delegado me recebeu muito bem, inclusive, né? Quero aqui parabenizar o papel da Polícia Civil, também da Polícia Militar. E fui muito bem recebido, mas o procedimento já tinha sido feito. Em trechos do seu depoimento, ele assume, né, que efetuou esse disparo por conta de uma desavença, né, ali no trajeto com relação à ultrapassagem ou não. Não ficou muito claro isso aí, né? O que eu sei é o que está acontecendo na rede social, né? Até porque lá no procedimento do flagrante não há, pelo menos não me foi apresentado, né, oitiva do pai da criança, né, da mãe da criança. Eu acredito que por conta do estado emocional de ambos, né, e é plenamente compreensível. Acredito que só vai ter acesso mesmo à integralidade de tudo que aconteceu no decorrer dos dias. Então você não teve uma conversa com ele detalhada para que ele pudesse já dizer qual foi a motivação desta ação brutal que ele cometeu? Não, Narciso. A única coisa que ele me informou é que houve esse desencontro entre eles dois, né?
nessa passagem aí, na saída, indo para Então, casa da mãe. Eu acho que ela a estava indo para casa da mãe. a versão apresentada, então, pela família da vítima choca com o que... Choca não. Digamos assim, é corroborada pelo que ele disse no depoimento. Foi um desentendimento de trânsito. Inicialmente converge, Narciso. Assim, não vi nenhum tipo de contradição, não. A gente só precisa entender o que aconteceu anteriormente, né? Se houve algum tipo de discussão, né? Já a informação de que o meu cliente havia ingerido bebida alcoólica, até por questão do depoimento, né? Mas aí a gente precisa saber também se o pai da criança também tem ingerido a bebida alcoólica, né? Me chegaram alguns vídeos de que ele estava comemorando, curtindo as festividades dos festejos juninos, como a maioria da população estava, né? Então a gente não sabe qual era o estado de embriaguez dos dois, se houve alguma discussão, se não houve. Veja, eu não estou aqui tentando justificar o fato, viu, Narciso? A gente está tentando buscar explicar, para a gente poder entender a dinâmica de tudo isso que aconteceu, até também para entender a motivação, que é muito importante nesse momento, né? A sociedade precisa entender isso, né? A motivação, ela faz um diferencial muito grande nos crimes apurados contra a vida. Então a gente precisa se aprofundar nessa situação, nesse ponto, né, específico da situação. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã com o Dr. Joseph Barreto, que é o advogado do Alex, o autor do disparo que vitimou esta criança de que amanhã faria 2 anos de idade. Joseph, antecedentes criminais, seu cliente possui? Não tem antecedentes criminais, Narciso, certo? Existe um procedimento. Quem é ele? Investigatório. O que é que você já conseguiu apurar? Quem é ele? Quem é esse morador de Areia Branca? Você já conseguiu apurar quem é esse cidadão? Veja, Narciso, esse cidadão é uma pessoa que eu conheço há mais de 8 anos, né? Já realizei alguns trabalhos, né, que aconteceram lá no passado, mas nada relevante, nem para a investigação, nem para sua conduta social, certo? Ele não tem processo de transitada em julgado, né? Investigado todo mundo pode ser, né? Eu acredito que até então ele já foi investigado em outro momento. Até eu já fui investigado, né, em outro momento aí, né? Todo mundo sabe aqui. Ele foi investigado por quê? Eu não vou entrar nesse mérito, porque não é esse o ponto de discussão aqui, né? A gente não, mas falando sobre o ocorrido. Só por uma questão de informação pública mesmo, não tem pré-julgamento, não. Então é justamente isso, né? O que está sobre investigação está ainda sobre sigilo. Então eu não posso falar sobre isso, né? Não posso falar sobre isso, até porque não tem avaliação de culpa e a gente vai alimentar a sociedade de informação que não é relevante para a apuração do fato. E aí, nesse momento, eu tenho muita responsabilidade. Assim, eu peço até desculpa, viu, Narciso? Ele trabalhava com o quê? É pai de família? O que é que a gente pode trazer de informação? É pai de família, tem 3 filhos, certo? Ele é autônomo, tem os negócios dele. Enfim, é uma pessoa que contribui para a sociedade, mas infelizmente se envolveu numa briga de trânsito que eu acredito que nenhuma pessoa que dirige está distante de se envolver em um conflito de trânsito, né? A gente sabe que acontece todo dia na sociedade, nas ruas, e a gente não pode ser hipócrita nesse momento, né? E aí aconteceu, infelizmente, esse desastre, né? Que eu vejo como um desastre isso aí. Né? 6 horas, Joseph, só um minuto, 6 horas e 34 minutos, eu vou voltar à Areia Branca. Raimundo Moraes, 6h34. 6 horas e 34 minutos, Narciso Machado, de volta. Eu estou aqui ao lado da Valéria dos Santos, ela que é a mãe da criança, Laila, que amanhã completaria 2 anos de idade. Realmente, Laila, nossa solidariedade, Jornal da Fã, muito bom dia. Como nesse momento de é difícil de falar, mas o que a senhora tem a falar com relação a esse fato que chamou muito a atenção da sociedade na manhã de ontem? Eu vou falar que a justiça seja dada, que ele pague pelo que ele fez, tirou a vida da minha filha. Minha filha inocente, sem ter recha, sem ter nada, sem a gente dizer que ele é bonito e feio. Apenas que a justiça seja tomada e que ele pague pelo que ele fez. Valéria, o que de fato ocorreu naquela manhã? O que a senhora tem a falar com relação a essa questão? Teve alguma confusão, alguma falação, não? Nada. Nós não disse nada, nem viu ele. Algum momento que a gente viu ele foi o momento que foi na rua, mas em outro momento nós não vimos. A única coisa que meu esposo fez foi buzinar no fundo dele para ele sair da frente, para a gente passar. Então não teve atrito nem nada. Visível aqui nas imagens que acabaram circulando é que a senhora já estava praticamente em casa, chegando em casa no momento que a arma foi disparada. Foi aqui, praticamente aqui na frente. Meu marido livrou daquele buraco. Quando livrou,
Ele parou, havia parado o carro aqui, ele foi, disparou a arma de fogo. Ou seja, praticamente na porta de casa. Praticamente na porta de casa. E depois do disparo, o que fez o Alex, o suspeito? Ele desceu do carro? Não desceu do carro, porque meu marido disparou o carro quando ele escutou um papoco, subiu aqui essa rua, no rojão, e ele atrás. Só que nós não sabemos na qual rua ele entrou. Então, nesse momento que ele dispara, ele ainda continua ali. Continuou ainda atrás. Então, nesse momento, a senhora leva sua filha aqui à unidade hospitalar no município? Eu levei até a urgência, UPA aqui de Areia Branca. A senhora estava, né, evidentemente, festejando, era início de manhã, estava retornando. A senhora tem uma outra filha. Como está a criança nesse momento de 6 anos? Ela está em choque. Eu não estou nem acreditando que perdeu a irmãzinha. Que ela disse, mamãe, muita gente vai viver sem Laila. A outra criança estava com eles no momento, Raimundo? Deu consolo a minha filha. Nesse momento tão difícil, a gente precisa, sabe, força para que a gente siga nossa vida. Deve ser difícil. Muito difícil. Valéria, além do seu esposo, da Laila, a filha, a outra também estava no carro? Não, ela não estava, ela ficou na casa da avó. Então estavam vocês 3? Nós 3. Quantos aninhos ela chegou tem? a falar alguma coisa no momento do disparo? 6 2 anos de idade, ela já falava? Não, não deu tempo dela falar. Pois não, Narciso. Não, só confirmação da idade, Ela a produção já me disse que ela tinha 6 levou aninhos, né? Disparou, ela apenas botou a cabeça, pronto. Ficou tentando babujar, mas não saiu nada, só respirando bem. Exatamente, ela tinha 6 anos de idade. Raimundo, minha pergunta a ela seria a seguinte: o que é que ela conhece do antecedente desse cidadão, desse Alex? Ela já o conhecia? Qual é a informação que a cidade de Areia Branca tem sobre ele? Tinha conhecimento do Alex, que foi preso? Não, nós não tínhamos conhecimento nenhum. Você não conhecia ele? Não. Conhecimento não. A gente via em vista, às vezes, rodando pela cidade. Como a gente mora na cidade, a gente mora no centro. Via ele passar assim, mas conhecimento dele não. As pessoas estavam num veículo com ele. Você também tinha conhecimento dessas pessoas? Não. Não tinha conhecimento nenhum. Preciso, uma informação, e é preciso ser checada, a informação é que esse cidadão de 28 anos de idade que está preso, ele respondeu por uma tentativa de homicídio aqui no município de Areia Branca. A informação é que ele não portava, né, não tinha o porte ou a posse de arma e também não tinha CNH. Essa informação, o advogado, eu acho que está no circuito, pode conferir, né, pode confirmar, mas foi uma Perfeito. informação obtida com pessoas aqui, ok? Nossa solidariedade à mãe, diga a ela que toda a equipe está mandando um abraço forte nesse momento de muita dor que ela está sentindo, e o que a gente pede é o que todo o estado de Sergipe quer, é o que todo o Brasil que já tomou conhecimento deste fato quer, que é a justiça. Deus abençoe a vocês e lhes dê muita força para superar esse momento de muita dor. A nossa solidariedade, Narciso Machado, lá nos estúdios, Jornal da PAN, transmitindo um abraço para a senhora. Algo que queira acrescentar, os amigos da PAN dispõem. Obrigado, muito obrigado pela atenção. Eu quero agradecer a vocês, dono da cobertura. Muito obrigado, mais uma vez o nosso abraço, a nossa solidariedade. O clima aqui é bastante de revolta, né? Por populares, conhecidos. Essa é a imagem que eu tenho aqui da Rua África, no município de Areia Branca, na região do Agreste. Viu, Narciso, nessa manhã chuvosa, cinzenta, aqui na capital do forró, né? Areia Branca, que durante esses festejos juninos acordou desde ontem com essa notícia triste. Narciso. Perfeito. Permanece aí, meu caro Raimundo Moraes, em contato aqui com a nossa produção. Nós estamos também pela linha telefônica com o advogado de defesa do autor do disparo, que já confessou na delegacia ter sido efetivamente o autor. Também as imagens são muito claras, né? Não dão a ele nenhuma oportunidade de desmentir os fatos. Não sei se no momento da confissão se as imagens já estavam de posse da polícia, mas o depoimento dele com as imagens não deixam dúvidas. Ele é o autor do disparo que vitimou de forma brutal esta criança que amanhã
completaria 2 anos de idade. Joseph, você poderia nos confirmar esta informação apurada pelo Raimundo Moraes, este inquérito que você se referiu ao seu cliente no passado, foi essa a tentativa de homicídio? Não vou confirmar essa informação não, Narciso. Acho que tem muita coisa para ser discutida. E mais uma vez eu repito, essa informação é irrelevante para os fatos que estão em apuração. E aí eu vou focar no que a gente está apurando. Inclusive, entendo até ser equivocado da parte da autoridade policial entrar no mérito de algo que não era da circunscrição dele, que não tinha nada a ver. Alex já tinha sido ouvido sobre essa situação, né, uma investigação antiga, lá de 2023, inclusive estava parada essa investigação porque não havia materialidade suficiente para confirmar uma autoria. Então, acredito até ser um ato irresponsável, né, trazer uma situação como essa para poder alimentar a sociedade e trazer um poder de convicção de que a pessoa é violenta, de que é isso e aquilo. E nesse momento eu vou fazer meu papel de defesa e eu não vou falar sobre esse ponto, sobre essa situação, porque não é o objetivo aqui. Perfeito. Eu compreendo o seu lado como defesa, me contraponho na sua opinião de que de que seria cometer uma irresponsabilidade, porque toda a trajetória de uma pessoa interfere no comportamento dela, sim. E a informação que nós temos é de que esta investigação, ela se deu não só por uma tentativa de homicídio, mas também por um suposto tráfico de drogas. E a gente confirma essa informação com exclusividade aqui no Jornal da Fã, mesmo com todo o direito que a defesa tem de não colocar os fatos publicamente. Não existe investigação por tráfico de drogas. É melhor ver essa informação aí. Perfeito. Porque Alex nunca foi investigado por tráfico de drogas, não tem nenhuma informação nesse sentido. E investigação, ela não pode ser levada em consideração para analisar a conduta social de ninguém. Isso existe entendimento do STF, do STJ, é jurisprudência nacional, é direito constitucional. Perfeito. Então eu vou rebater essa informação e vou me contrapor esse ponto aí. Investigação em curso, ela não leva em consideração, é levada em consideração para avaliar a conduta social de ninguém. Perfeito. Joseph, obrigado pela sua participação de sempre. Está apurando responsabilidade, então assim... quando eu falo que a gente não é responsabilidade do jornalismo, é responsabilidade das autoridades mesmo. Quando a gente traz isso, é consciência também, certo? Inclusive isso é educação jurídica, né? A gente não pode trazer essas informações e alimentar a sociedade daquilo que ela não precisa ser alimentada ainda no momento. Então, quando a gente fala em processo investigativo, a gente está falando de algo que está em curso, está sendo investigado, você não sabe nem se houve culpa, se houve autoria, se houve materialidade ou não. Então, por isso que quando eu falo a palavra que nesse fato, culpa já houve, que ele próprio já assumiu, como você colocou aqui, né? Mas aí eu não acompanhei esse procedimento, né? Então aí tem muita coisa para ser avaliada. Por mais que você mude a estratégia depois, mas ele já confessou que foi o autor do disparo. Joseph, são 6h43, eu preciso me encaminhar para o intervalo comercial. Vou lhe agradecer sua atenção ao nosso trabalho de sempre e desejar boa sorte aí na sua trajetória e o espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? Obrigado, Joseph Barreto, pela participação aqui no Jornal da Fã. Nós vamos ouvir também a SSP de como já está aí este inquérito, quais foram os primeiros passos, mas eu preciso ir ao intervalo comercial. Antes de tudo, e aí aqui não é o desabafo de um profissional da imprensa, é o desabafo de um pai de família, é o desabafo de um homem, é o desabafo de um ser humano. Há poucos dias atrás, eu escrevi e acho que cai bem nessa história. A humanidade está doente. A humanidade está doente por um problema de trânsito, tirar a vida de uma criança que amanhã completaria 2 anos de idade, atirar em um veículo que está à sua frente sem você saber quem está dentro. Banalidade para tirar a vida de uma pessoa, se é que existe motivo que justifique a retirada não vou nem entrar nesse debate. E aí cada situação é uma situação, legítima defesa, enfim. Homem e ser humano é momento. Mas nessa banalidade, uma criança indefesa, nos braços de sua mãe. Nos braços de sua mãe. Ser alvo de um tiro na cabeça. Por quê? Porque é um irresponsável. Se sentindo incomodado por um pedido de licença para que um veículo pudesse passar. Ele põe o corpo para fora do carro e atira. Sem ter medo, sem saber quem estava na frente e quem não estava. Sem ter receio se iria ou não tirar uma vida.
É nessas horas que efetivamente a sociedade se revolta. Porque este cidadão, como nós temos um regime jurídico que permite a defesa e o contraditório, o que é bom, o que não é ruim, o que é bom, mas este cidadão ainda pode ser solto. Pode ser solto. Jamais, não é do meu perfil. Não é do meu perfil incitar violência ou qualquer outro tipo de comportamento. E tenho responsabilidade naquilo que eu falo. Mas nessa hora, lá no fundo, que todos nós desejávamos não era nem que a justiça fosse feita pelas leis. Mas não nos motivemos pelo nosso mais raso desejo de vingança. Porque nós não podemos nos igualar a ele. Vamos pegar todo desejo, atenção sociedade sergipana, vamos pegar todo desejo que a gente tá de que esse cara pague no mesmo preço do que ele fez com essa criança e vamos desejar que a justiça seja feita. E é isso que nós temos que fazer nesse momento. Ter juízo para desejarmos que a justiça seja feita. É o que a responsabilidade nos chama a dizer. Agora, que é revoltante é. E você imaginar que uma criatura como essa, que tirou a vida de uma criança de 2 anos de idade, ela pode voltar a ter liberdade. Tem fatos que efetivamente as pessoas não merecem uma segunda chance. Esse é um deles. Minutos. Lucas Rosário, porta-voz da SSP, diretor de comunicação da SSP, para conversar conosco sobre este caso chocante desta criança assassinada em Areia Branca. Lucas, quais são as primeiras informações da SSP? Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, Antero, Magna, todos os ouvintes da FAM. Narciso, primeiro abraçar, né, a mãe, a Valéria Menezes, o pai também, desse fato tão lamentável que envolveu a bebê Laila Sofia Menezes Santos, né, que faria amanhã 2 anos. Assim que as equipes policiais tiveram informação do fato, aconteceu por volta das 4 horas, segundo as imagens que foram coletadas, por volta das 4 horas e 45 minutos da madrugada de ontem, né? E assim que a mãe chegou na unidade hospitalar de Areia Branca, houve uma grande mobilização por parte das equipes policiais, seguiram para o local onde teria acontecido, né, esse disparo, onde aconteceu de fato o disparo, e a partir dali houve uma ação enérgica e rápida no sentido de coletar as imagens disponíveis, e esse trabalho foi crucial, um trabalho que foi feito pela Polícia Militar, pelo GETAM e também pelo Batalhão de Caatinga, pela equipe de local de crime de Itabaiana, que em situações de homicídios e tentativas de homicídio faz um trabalho também rápido e importante. Então, já por volta das 6 horas da manhã, a gente já tinha todas as imagens, a identificação desse veículo picape, a possível identificação do autor, né? Então, foram feitas várias diligências e por volta das 8h30 da manhã, ele foi localizado já na sua residência, o veículo foi localizado, a arma de fogo. Ele estava com um colega que estava dentro do veículo também e outras 2 mulheres. As roupas também que ele utilizou, que as imagens mostram, estavam na residência dele. Então, assim, o trabalho foi rápido no sentido de amarrar todas as situações e encaminhá-lo rapidamente para a delegacia. Ele foi levado já por volta das 9 horas, 9h30, para a Delegacia Regional de Itabaiana, onde prestou depoimento ao delegado de plantão, né? E confessou o crime. Confessou, ele, como você bem frisou aí, quando ele estava na delegacia, chegou na delegacia, já tinha todas as imagens, ele viu as imagens, né, inclusive em aparelhos celulares, e confessou esse crime. É importante a gente dizer que até a informação que eu recebi ontem, no início da manhã, é que teria havido um princípio de discussão, um bate-boca, mas não houve absolutamente nada. Foi exatamente isso que a mãe da vítima falou. Ele voltava da festa ontem em Areia Branca, os familiares estavam na casa salvo engano, da mãe, da Valéria, a avó, né, da criança,
e voltava tranquilamente para sua residência, já ali por volta de 4h45 da manhã, quando ele simplesmente se irritou, deu um jogo de luz, se irritou. Vocês percebem que a rua, né, a via, ela é bastante estreita, então não dá para fazer a ultrapassagem. Era esperar o carro sair para uma outra via, ou enfim, esperar o momento certo para a ultrapassagem. Ele se irritou, simplesmente colocou a pistola na parte externa, né, do veículo e disparou de forma irresponsável, né? Irresponsável em toda essa história aí não é a autoridade policial, não são as forças de segurança, mas é esse cidadão que já foi investigado pelos crimes de tentativa de homicídio e também de tráfico de drogas, né, pela Delegacia Regional do município de Itabaiana, que não tinha CNH, ele não tinha direito de dirigir, ele não tinha nem posse, nem porte de arma de fogo e que praticou esse crime bárbaro aí contra uma criança de apenas 2 anos. A gente, já bastante acostumado há quase 20 anos aí na comunicação na segurança pública, fica assim estarrecido com um resultado de uma morte como essa de uma criança, né, de um bebê. Então, como tem sido praxe aqui no estado de Sergipe, Narciso, infelizmente o crime ele aconteceu, mas como tem sido praxe, as polícias se mobilizaram rapidamente, inclusive com policiais de folga, para que as informações fossem levantadas com agilidade e a gente pudesse chegar ao autor desse crime. Meu caro Lucas, ele está preso em que delegacia? Então, ontem ele foi encaminhado para a delegacia do município de Itabaiana, onde prestou depoimento. Lá tem a chamada a sala de passagem, né? Acredito que ele continua na delegacia de Itabaiana e vai ser apresentado hoje para audiência de custódia, né? Muito provavelmente a prisão em flagrante que foi lavrada na delegacia de Itabaiana vai ser convertida numa prisão preventiva e ele vai ser encaminhado para o sistema prisional, né, onde a gente espera que ele fique preso por um longo período. Ele, então, foi enquadrado como prisão em flagrante? Sim, houve... No momento que aconteceu o crime, os policiais se mobilizaram, iniciaram todo o processo de levantamento de informações. A gente considera que todo o flagrante ele estava ainda em vigor. Ele foi localizado dentro da sua residência com todos com os apetrechos, digamos assim, né, da prática do crime, a arma de fogo, o chapéu que ele utilizava, a roupa, né, que ele utilizava, o veículo utilizado no momento de disparo. Então, o flagrante foi totalmente legítimo. Toda a situação foi encaminhada, né, para a delegacia de Itabaiana, onde foi feito todo o procedimento da maneira correta, né? Então, como eu já frisei, hoje ele vai ser encaminhado para a audiência de custódia, vai ser apresentado à autoridade judicial, onde com certeza a prisão preventiva vai ser decretada e ele vai ser encaminhado inicialmente para o Copajaf, né, que é a porta de entrada no sistema prisional, e a depender da decisão judicial da própria Secretaria de Justiça, ele vai ficar custodiado em algum presídio. Perfeito. Lucas, a gente agradece a sua participação, a confirmação das informações. A gente espera, como toda a sociedade, tenho certeza que está nesse momento torcendo, que esta prisão em flagrante aí seja convertida, né, para que ele possa pagar dentro da prisão pelo crime que cometeu. Obrigado, meu caro Lucas Rosário. Parabéns às forças de segurança pela ação rápida e eficaz. Eu que agradeço, Narciso, pelo espaço, mandar um abraço para todos e um bom dia. Vamos botar o povo no ar. Põe o povo no ar, o Wendel Lessa. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Meu amigo, bom dia. Sobre esse caso desse cidadão que matou essa criança, é difícil pra gente, como pai, como avô, como ser humano, falar alguma coisa. Sabe por quê? Porque a justiça e os políticos querem que seja desse jeito. Ele vai chegar, o advogado dele vai fazer todos os trâmites, vai pagar a fiança e vai ser liberado. Justamente igual ao cara que aconteceu, o rico que aconteceu, na 13 de julho, que pagou 100 e poucos mil e foi livre.
Você está entendendo? Essa é a justiça do Brasil. Essa é a política do Brasil. Narciso, pelo amor de Deus, existiu, né? Existiu alguma discussão, certo? Acontece, ninguém está livre, mas independente se tinha ingerido ou não alguma bebida alcoólica, a grande massa da população sai para festejar, ingere sim bebida alcoólica, discussões há constantemente, né? Mas quem atirou foi esse cidadão aí, e o advogado vem aqui querer tapar a peneira com água mesmo, né? Ele assassinou a criança, ele atirou, ele assumiu o risco. Bebeu, ingeriu bebida alcoólica, pegou na direção, estava portando uma arma. Quem é esse cidadão? Né? Quem é esse cidadão? Independente de quem quer que seja, deveria ser colocado aqui. Né? Quais tipos de investigações ele está sofrendo? Porque aí o advogado vem com desculpa esfarrapada, porque não é filha dele. Bom dia, Narciso. Bom dia, Narciso. Eu acho que não tem nada que conforte, não tem palavras nenhuma que conforte a dor dessa família e de todos aqueles que estão ouvindo essa barbárie que aconteceu em Areia Branca. Esse serviço de advogado seja ser injusto em algumas situações. Essa situação é uma situação de injustiça para esse advogado, que você vai defender. Que mérito, advogado? O mérito que você quer defender, as imagens falam por si só. As imagens falam por si só. Qual é o mérito que você vai tentar defender aí? Mas, concordo com você, é um direito que ele assiste, faz parte da sua profissão. Por isso que eu estou falando que tem situações que chega a ser injusto para o advogado trabalhar. Essa seria uma causa da injustiça, porque as imagens falam por si só, não tem mérito mais a ser olhado não. Esse cidadão era para passar no mínimo 30 anos de cadeia. Ele tirou a vida, a alegria de uma família, de uma criança indefesa que faria 2 anos amanhã. E ele simplesmente vai daqui a pouco ser solto e ficar aí vivendo a vida, vivendo na irresponsabilidade, que ele é um irresponsável. Isso é um julgamento mínimo da minha boca. Mas parabéns, Narciso, pelas suas palavras. Você é um cara muito equilibrado. Parabéns pelo seu trabalho. É isso. Cristiano aqui, Nova Liberdade 2. Machado, bom dia. Robson aqui de Carmópolis. Era bom a pena de morte no Brasil, para botar esse cabo logo na cadeira elétrica, ou senão na injeção letal logo. Não tem que aprudecer de trás das grades. Isso é um monstro. Para mim não tem justificativa não, meu irmão. Então, bom dia. Deus abençoe a todos nós. Bom dia, meu amigo Narciso, é Cícero da Luzia. Concordo em grau e número com esse rapaz que falou agora há pouco aí. A impunidade está demais. É como você diz, Narciso, o mundo está doente. Doente de desamor. Doente sem Deus no coração. Como é que um cara sai 4 horas da manhã, rodeando uma cidade e atira assim, sem ver de quê, para matar uma criança de 2 anos. É que fé na impunidade. A fé desse povo é a impunidade. Esse país está demais. Um abraço aí a Carlinho, meu irmão, que está ali escutando. Valeu, Narciso. O Espaço Democrático do Rádio Sergipano. Jornal da Fã. Bom dia, Narciso Machado. Não foi ainda perguntado, e eu já gostaria de saber se esse cara tem porte de arma, sabe? Porque já houve até tentativa de assassinato lá atrás, eu queria saber se ele tem porte de arma. A SSP, há poucos instantes, disse que ele não tem nem posse nem porte de arma. Meu caro Nilton Coelho, obrigado pela sua participação e interação de sempre conosco aqui no Jornal da Fã. Raimundo Moraes está pela linha telefônica conosco. Vamos a Raimundo Moraes mais uma vez. Raimundo Moraes está lá em Areia Branca acompanhando
o velório desta criança que foi brutalmente assassinada. A revolução da mobilidade chegou ao Aracaju com a Saman Omoda Jayco, com 97 anos de tradição, liderado por Henrique Brandão Menezes Júnior. O Grupo Saman se consolida como o maior do setor automotivo de Sergipe, trazendo uma nova concessionária de veículos elétricos com tecnologia de ponta, design inovador e sustentabilidade. A chegada da Omoda Jayco reforça o compromisso do grupo com o desenvolvimento do Estado, oferecendo uma nova experiência ao consumidor sergipano. Quer pagar o IPVA sem passar aperto? Conte com a MovePay. Parcele seu IPVA em até 12 vezes com as melhores condições do mercado e sem dor de cabeça. Tá fácil pagar o IPVA? Tá MovePay. Mandar um abraço aqui a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, que estão comentando aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. O Rogério Corto, Josenilton Cruz, Rosendo Neto, Malvina, o Roberto Gomes está por aqui também. O Robson Dionísio, muito obrigado a todos. Que Deus conforte a família, diz ele aqui. O Zé do Rádio também está por aqui, lá de Japaratuba, acompanhando a nossa programação. A Vânia Maria, ele diz aqui, bom dia, o que nós podemos dizer com tanta dor desses pais? E esse cara tem 2 filhos, respeito o advogado, mas não concordo com esse tipo de defesa. Realmente, essa não é uma tarefa fácil para quem exerce a advocacia e não é compreendida muitas vezes pela sociedade. Agora, é importante dizer que o advogado, quando começou, se solidarizou com a família, né? E utiliza daquilo que é possível dentro da lei, o que é permitido pela lei nestes casos. Ainda assim, mesmo com o cidadão sendo um réu, confesso, ainda cabe direito de defesa. São 7h08. Raimundo Moraes, qual é o clima de momento aí na cidade de Areia Branca, Raimundo? 7h08, Narciso, de volta aqui de Areia Branca. Continua uma manhã chuvosa aqui na região do agreste do estado. Isso certamente acaba dificultando, né, a vinda de pessoas para esse momento de fé e de despedida. Mas, bem diferente do momento da chegada, já há um público maior, né, com referência para trazer um abraço aos familiares, ao pai, à dona Valéria, que conversou com a gente anteriormente, e o Sandro. Eu busquei informações com o pai disse que não vai falar, né? Ele disse que a Valéria já prestou ali todos os esclarecimentos. Ouvimos também o avô da criança que mostrou, evidentemente, demonstrou para quem acompanha a nossa programação a tristeza da família. Só uma informação, Narciso, a Laila Sofia Santos Menezes, o corpo que é velado aqui em Areia Branca, daqui a pouquinho, a partir das 8h da manhã, será levado para o sepultamento no cemitério do povoado Rio das Pedras, que é uma comunidade que fica aqui próxima, né? Ali, região de Itabaiana. Então, povoado Rio das Pedras será o local do sepultamento da Laila Sofia Santos Menezes, que completaria 2 anos de idade no dia de amanhã. Que triste, né? Esse fato que chamou muito a atenção. Enfim, um homem de 28 anos está preso, acabou disparando e a bala atingindo a região da cabeça. Muito triste. Eu estava conversando aqui com populares, né, com pessoas próximas aqui aos familiares, que relatava exatamente a dor, né, e sentindo a dor dos pais. Eu tenho até uma imagem, eu não sei se o Matheus Costa, eu acho muito forte, Narciso, para quem está acompanhando lá no YouTube, que as imagens flagradas no momento que o pai ali buscando força, tentando acalentar a esposa, a dona Valéria, logo depois que conversou com a gente. Uma imagem muito forte ali. Eles dois que estavam festejando, estava de fato na casa da avó, né, aqui próximo, estava no momento da chegada aqui na Rua África, no município de Areia Branca, quando aconteceu esse fato bastante triste. Que imagem forte, viu, Narciso? Com certeza, meu caro Raimundo, não tem como a gente não se comover com toda esta situação. Raimundo, 7h58. 7h58, Narciso Machado, ouvintes do Jornal da PAN, de volta. Nesse momento, já há um maior número de pessoas na expectativa do corpo da Laila, que vai deixar aqui a residência consentida ao povoado Rio das Pedras, onde o corpo será sepultado. Acaba de chegar aqui agora para o velório o prefeito da cidade de Areia Branca, Thalisson de Valmir, que vai conversar com a gente ao vivo aqui agora no Jornal da PAN. Realmente, o prefeito, satisfação ouvi-lo, Narciso Machado nos estúdios. É um momento de prestar solidariedade a essa família, um caso que chamou bastante atenção na cidade e em todo o estado. Bom dia. Bom dia, Narciso. Um abraço, Narciso.
Nunca mais tomamos um cafezinho, né? Mas é um momento de muita dor, né? Um momento da gente ser extremamente solidário, né? A toda a família, e a gente pede que Deus conforte a todos e possa dar um conforto de verdade mesmo, uma situação extremamente difícil. Você perdeu uma criança de 1 ano e 11 meses, que a medida amanhã completaria 2 anos, pelo nada, né? O jovem fez um disparo de arma de fogo do nada, uma discussão do trânsito, que praticamente eles são vizinhos, um mora do lado da pista, outro mora do outro. Não tinha nem trânsito, nenhum momento. E você dá um disparo e acabar matando uma criança extremamente inocente pelo nada. Então, ele pede que Deus possa confortar toda a família e possa colocar a criança no lugar mais alto ali no céu, entre anjos de Deus. É evidente que não há nenhum tipo de justificativa para tirar a vida de outra pessoa, mas o senhor coloca bem, um nada, e acabou vitimando essa criança que completaria de fato 2 anos no dia de amanhã. Com certeza, um nada, uma rua que dava para passar tranquilo outro carro, e praticamente moram vizinhos, como eu falei, um do lado da pista, outro lado do outro, e você dá um disparo de arma de fogo e acabar matando uma criança extremamente inocente, que completaria amanhã 2 anos de idade pelo nada, e acaba deixando a família toda em choque, uma tragédia que vai deixar traumas aí na família, que vai deixar traumas nos amigos, até na comunidade vizinha, igual a criança morava, e a gente só pede a Deus que conforte, e o máximo de conforto possível, não só a família, mas todos que ficam ao redor da família e da criança, e que Deus possa colocar ela num bom lugar. Obrigado, Thaleson, pela sua participação aqui no Jornal da Fã. Ele que vem prestar a solidariedade, ele como prefeito da cidade de Areia Branca, vem transmitir esse abraço pessoalmente aos pais. A dona Valéria conversou com a gente, jovem ainda, é verdade, e também o Sandro, que continua ali na parte interior. Agora há pouco, a bisavó da Laila, que é a criança, né, que foi vítima da arma de fogo, ela estava ali sendo amparada por pessoas, né, por populares, conhecidos, familiares. Um momento muito triste, nesse momento que a rua, que é pequena, né, não é larga, praticamente tomada por pessoas, familiares, amigos aqui da cidade de Areia Branca, onde o corpo certamente será levado em um carro aqui da funerária até o povoado Rio das Pedras, e lá no cemitério o corpo será sepultado. Então, é um momento que a chuva para, apesar do tempo nublado, choveu muito desde o início da manhã. E um fato aqui, Narciso, é porque há também, além da presença aqui do prefeito, né, a oposição na figura ali do ex-prefeito Agripino também está aqui. Então é um momento realmente de muita dor, né, de familiares, e o Enilson vai mostrando aí no YouTube, né, muitas pessoas chorando bastante exatamente nesse momento onde o corpo certamente vai deixar aqui a residência. É a despedida, é a ida de uma criança, de um anjo, né? Completaria aí 2 anos, viu, Narciso? É isso, meu caro Raimundo Moraes, obrigado pelo seu trabalho aí da cidade de Areia Branca, parabéns pelo trabalho aí desenvolvido, trazendo todas as informações, ouvindo todos os envolvidos aí nesta situação, os familiares e aqueles que também estão aí para prestar esta homenagem a esta criança que foi, vou repetir, brutalmente assassinada de forma covarde e impiedosa, um tiro na cabeça por um irresponsável que, por motivo fútil e banal, resolveu disparar uma arma contra um veículo, e não há justificativa que traga para a gente qualquer tipo de conforto. Vou repetir mais uma vez. Os nossos sentimentos humanos nos fazem desejar que ele pague de outra forma por isso, mas não vamos nos igualar. Desejemos que a justiça seja feita e que ele pague atrás das grades por este crime que ele cometeu. É isso, é isso. Olha, mudando de assunto, você tem vontade de dizer, mas não pode. Tem vontade. Não posso me igualar a ele, né? Não pode se igualar a ele. Desejar que ele pague, que a prisão seja transformada de preventiva para temporária, que ele fique na prisão, seja julgado na prisão, né? E a lei do próprio sistema carcerário vai dar o seu destino a este cidadão.